Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre a origem dos problemas. Antes de falar sobre isso, sempre é importante lembrar que, de acordo com a física quântica, tudo no universo é energia, inclusive o que é a matéria. A matéria é partícula e energia ao mesmo tempo. E, portanto, se tudo tem energia, tudo gera um campo eletromagnético. E este campo eletromagnético gera as situações que nós vivemos em nossa vida. São as emoções emitidas por esse campo eletromagnético que produzem, então, a nossa realidade. E como que eu produzo esse campo eletromagnético? Através dos meus pensamentos, mas principalmente através das minhas emoções e das minhas crenças. E como eu construo essa bagagem de emoções e crenças? É neste o ponto que eu quero chegar. Nós temos algumas ferramentas para o trabalho com crenças, ferramentas eficientes que ajudam a melhorar a percepção, até mesmo a transformar a visão de mundo. Mas em alguns casos isso não parece ser o suficiente. Parece que mesmo você realizando uma série de transformações na sua percepção, os resultados não são tão expressivos, digamos assim. E recentemente, estudando e fazendo novos cursos, eu tive uma informação que fez muito sentido para mim e que já provocou algumas mudanças na minha vida. As primeiras crenças são construídas ainda na barriga da mãe. O que acontece? Um feto, quando ele está lá na barriga da mãe, ele já está absorvendo as emoções do seu ambiente. Ele absorve especialmente a emoção da mãe e tem essa percepção do que se passa ao seu redor. E registra essas informações com o seu olhar infantil, com o seu olhar de uma criança que nem nasceu ainda, com pouquíssima consciência. Ainda que tenha os seus registros ancestrais e no DNA, a consciência é muito baixa, digamos assim. E é nesse momento que começam a se construir as crenças. Então, por exemplo, eu vou pegar um caso bastante frequente, que é um caso de rejeição. Esse bebê que está lá no ventre da mãe percebe através da sua emoção uma situação em que há rejeição. Rejeição da mãe em relação ao pai, do pai em relação à mãe, dos dois em relação a essa criança, ou de um dos dois, ou da família em relação aos seus pais, enfim. Ela recebe essa informação através de uma emoção que nós nomeamos de rejeição, porque para o inconsciente não existe nome, existe somente a emoção, mas só para ilustrar melhor, para que compreendam. Então, eu registro essa emoção, que nós chamamos de rejeição, lá no meu inconsciente, como se eu colocasse um tijolinho de rejeição no meu inconsciente. A partir dali, eu já estou criando um campo eletromagnético propício a replicar momentos de rejeição lá no ventre da mãe, ou quando a criança ainda é muito pequena. Pois bem, eu já começo a emitir esse sinal da rejeição. Quando um pouco mais adiante, já nascida, talvez até já um pouco crescida, acontece um episódio de rejeição na sua realidade, na realidade deste bebê. Este episódio é coerente com aquele tijolinho que foi colocado lá no seu inconsciente. E o que ele faz? Ele aumenta essa paredinha, digamos assim, da rejeição. E aumenta o campo eletromagnético propício à rejeição. Um pouco mais adiante vai acontecer outro episódio, porque o meu campo eletromagnético ele emite essa informação e eu preciso da resposta para essa informação. Então acontece outra situação, eu coloco outro tijolinho nessa crença e a minha crença ela vai crescendo. Esse meu murinho da rejeição ele vai crescendo e conforme os anos vão passando, essa crença ela vai se ampliando. Por quê? Porque o sinal que eu estou emitindo através do meu campo eletromagnético com essa informação está se ampliando cada vez mais e justificando que a minha realidade traga mais episódios do mesmo. E cada vez que acontece um novo episódio que justifica essa minha crença que está lá no meu inconsciente, o que eu digo? É assim mesmo, eu nasci para ser rejeitado, eu não presto, eu não mereço nada.
Cada crença que se sobrepõe reforça todo aquele murinho que eu já estou construindo desde a barriga da mamãe. E a crença vai ficando cada vez mais forte e cada vez eu me conformo mais com aquela realidade e cada vez eu imito mais um campo eletromagnético com esse sinal e assim por diante. Eu utilizei o exemplo da rejeição, mas pode se aplicar a qualquer evento da vida no qual você se sinta encaixado, né? Esses eventos que se repetem ao longo da vida, muito possivelmente começaram a ser construídos ainda na barriga da mamãe. Então, por mais que eu busque mudar as minhas escolhas, mudar as minhas atitudes, as situações acabam se repetindo com contextos diferentes, com pessoas diferentes, porque dentro de mim existe uma série de tijolinhos colocados lá no meu inconsciente dizendo que eu preciso daquela informação para alimentar a minha crença. Então, para reverter isso, eu preciso trabalhar a emoção que está por trás dessa crença ou por trás dessa situação. Não basta nomear, eu me sinto rejeitado, mas qual é a emoção que a rejeição traz quando você se sente rejeitado, né? E quando foi a primeira vez que você sentiu essa emoção? Essa semana, inclusive, eu publiquei um vídeo no IGTV do Instagram falando justamente sobre isso, né? Nós precisamos começar então a conversar com esse subconsciente ou inconsciente, como prefira chamar, para que ele traga à tona, né, qual é a primeira vez que eu tive aquela emoção. Então, quando você se vê numa situação em que você está sentindo essa emoção com muita força, essa emoção emerge, né? Seja qual for, seja uma emoção nomeada como raiva, como medo, como tristeza, como rejeição, frustração, injustiça, qualquer informação que chegue que seja desconfortável. É preciso, então, buscar relaxar, buscar tranquilizar a mente, deixando que essa emoção esteja presente, sem reprimir a emoção, porque tudo que eu reprimo vai lá para o meu inconsciente. Então eu preciso permitir que essa emoção floresça dentro de mim. Em estado de relaxamento, busque conversar com o seu subconsciente, o seu inconsciente, né? Buscando comandar a ele então. Qual foi a primeira vez que aquele sentimento, aquela emoção emergiu? Quando foi a primeira vez que você sentiu aquilo? Se você conseguir realizar essa atividade com constância, o inconsciente começa a liberar informações. E começam a vir à tona imagens e cenários que estão relacionados com essa emoção. E é preciso confiar no processo, porque vem algumas imagens que nós não tínhamos a percepção, mas que se forem bem trabalhadas, realmente fazem a diferença. Então é preciso identificar o cenário que ficou marcado no nosso inconsciente, como a origem daquela emoção. E conversar então com essa criança, com esse bebê que teve essa percepção, explicando que não precisa mais ser daquela forma. Que você, como um adulto, pode mostrar para essa criança uma outra percepção. Que nós podemos criar então um mundo baseado no amor, na alegria, na paz, que faça com que nós possamos crescer realmente, desmanchando essas crenças que foram construídas ao longo da vida. Certo? Mas pelo simples fato de que você comece a ter essa percepção de que o que se repete na sua vida teve origem lá na barriga da mãe, isso já pode causar uma transformação bastante interessante, porque sempre que eu percebo algo com os olhos da consciência, isso já deixa de fazer parte da minha sombra, como nós dizemos, já deixa de fazer parte do conteúdo reprimido do inconsciente, e eu consigo trabalhar com essa informação de uma forma positiva. Claro que o objetivo aqui não é culpar os pais, existem muito mais informações ligadas a isso, mas pelo menos compartilhando essas informações com vocês, eu acredito que já dá para ampliar assim, bastante a percepção. Então não é o caso aqui de culpar os pais, porque a questão não é o que os pais passaram, e sim como eu interpretei a informação que eu percebi. Essa informação que vem do seu inconsciente para o seu consciente é o que você compreendeu como sendo certo ou errado, bom ou mal. Não quer dizer que tenha sido daquela forma.
é a interpretação que você deu. E por isso também se diz que nós criamos a nossa realidade, porque nós criamos a nossa realidade a partir da interpretação que nós damos para essa realidade, e não ao que acontece de fato. O que acontecerá na sequência, sim, serão acontecimentos coerentes com essa informação que eu estou carregando. Então eu estou construindo, né, como eu costumo dizer, construindo a minha casa interior com a base de tijolos colocados lá com a consciência de uma criança, né? E eu construo a minha vida em cima dessa base, e é por isso que é tão difícil mudar. Eu preciso mudar a base, eu preciso construir na base uma nova percepção para que essas crenças na sequência se dissolvam naturalmente e eu consiga criar então um campo com novas informações mais alinhadas com aquilo que eu desejo e com aquilo que eu mereço. Eu espero ter ajudado e eu volto então com o próximo tema. Até mais!